Fala, nação rubro-negra, você que gosta de escutar notícia do Malvadão, não se esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de deixar o joinha. Vamos para a notícia de hoje. Tava um jogo encrespado e de repente o Pedro falou, deixa eu resolver Shazam. Boa noite pra você. Deixa eu resolver isso aqui rapidinho e olha, é com ele, fazer igual é com o Pedro. Boa noite pra você, Felipe Nota. Fala, fãs de esportes. E aí, beleza? Vamos começar nosso sábado de muito futebol. Como falou o Felipe, tem torcedor tricolor, sim, lamentando demais. Daqui a pouquinho a gente mostra a entrevista do Rogério Ceni, daqui a pouquinho a gente mostra também a entrevista do Dorival, depois dessa vitória super importante no Campeonato Brasileiro. Dou boa noite para os nossos comentaristas. Gustavo Zupac, mais uma vez, parece até dia de semana. É segunda, sexta, sábado, tamo junto. Boa noite, Marcela, Felipe, Pascoal, boa noite Alzinho, fãs de esportes. E boa noite ao Pedro, né? Porque na dúvida de como resolver o jogo, o Pedro fez um gol de peito, um gol de esquerda, um gol de direita. Tá ruim, não? Não tá, né? Então é isso, ótima noite. Deixa com ele que ele resolve. Fala, Pascoal, que alegria te ter aqui nesse esporte. Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu digo que o Pedro tem o perfume que a bola gosta. E é difícil encontrar jogador igual o Pedro. Ele sai da área, faz gol. Ele entra na área, faz gol. A bola fica pererecando na área e ele faz o gol. A bola perereca impressionante. Muito. Parece que quer jogar água no chope. Mas só analisando até o hat-trick do Pedro, o Flamengo ali estava complicando um jogo controlado, Pascoal? Não, o Flamengo estava jogando demais. Primeiro tempo do Flamengo... Eu digo pelo 1-1. Não, 1-1 que será um a mais com 4 minutos. Vamos analisar as defesas do goleiro. Pegou muito, né? Ele fez, no primeiro tempo, 5 defesas. Das 5, 3 daquelas que você fala, poxa, o Cleiton pegou. Tem dia que o Cleiton não pega tanto, mas contra o Flamengo hoje, ele pegou. Foi um jogo bom. Mas para o Flamengo chegar ao gol, o Maracanã, a torcida, parou de cantar. Sim. E já estava até com aquela coisa de começar a ensaiar uma reclamação, uma vaia. Mas o resultado, os gols, afasta tudo isso. Eu, até o momento do Flamengo fazer os gols do Pedro, não estava gostando. Até estava em casa assim, anotando, falando assim, olha, o Flamengo tem que retomar um pouco mais daquele time do Dorival que tinha uma intensidade maior. Porque a decisão contra o Corinthians está ali na frente. A decisão contra o Atlético Paranaense é um pouquinho mais à frente. E eu acho que o Flamengo, não antes, depois dos gols do Pedro. Aí o jogo ficou fácil, né? O Bragantino se entregou, um jogador a menos, é um jogo diferente. O Bragantino com um jogador a menos e já não faz uma campanha brilhante. Mas o Flamengo, antes até do jogo contra o Bragantino, em algumas partidas, eu não acho que está aquele Flamengo do início do Dorival que a gente estava, que eu particularmente estava assim, dizendo que parecia até um pouco o do Jorge Jesus. Então acho que o Flamengo, a partir desses 3 gols do Pedro, a partir dessa goleada, precisa de uma intensidade maior, pode ser contra o Inter no próximo jogo, porque vai encontrar um Corinthians muito melhor, um Corinthians muito diferente daquele que o Flamengo enfrentou na Libertadores. Eu particularmente não gostei, principalmente desse início de segundo tempo até o momento que o Pedro faz os gols. Aproveito para te dar um abraço caloroso também, Zinho, e com muita gentileza, pedir só para você ir para o canto esquerdo, que é aquela região do campo que você joga bem demais, para vir para o centro do gramado. Carlos Eugênio Simon. Não, pera aí. Carlos Eugênio Simon, para chegar no centro do gramado, é ele, para apitar e trazer a análise dessa partida, que teve lances capitais logo no começo, né, Simon? É um prazer tê-lo aqui. Uma boa noite para você, Simon. Seja bem-vindo. Como foi a arbitragem nesse Flamengo 4-1 contra o Red Bull Bragantino? Boa noite, Felipe, Zupac, Zinho, o Pascoal, a Marcela. O Zinho também gostava de ficar no meio do campo em volta do árbitro ali, ó. Grande abençoado. Um abraço a todos. Anderson Daronco, o árbitro do jogo, apitou muito bem a partida. Logo aos 3 minutos, marcou corretamente a penalidade máxima do Luan Cândido, que acaba puxando o Gabigol pelo braço, impede uma chance clara e manifesta de se fazer um gol, pênalti e cartão vermelho. Não titubeou. O Daronco teve soberano no jogo, essa penalidade bem marcada e o jogador bem expulso. A bola enfiada no Gabigol, o Luan Cândido fez um pênalti até certo ponto, conforme falou o Zupac aí, infantil, né? Começo de jogo, puxou pelo braço, impede aquela chance clara e manifesta, o Gabigol provavelmente faria o gol,
pênalti e cartão vermelho. Por quê? Porque não houve disputa de bola. A falta foi em cima, o agarrão, o puxão. Quando não há disputa de bola, é cartão vermelho. Quando há disputa de bola, cartão amarelo. Neste caso, o cartão vermelho muito bem aplicado pelo Daronco. Depois o pênalti que acabou indo na trave. Portanto, acertou a decisão logo no começo do jogo. Importante o árbitro entrar em campo concentrado como estava o Anderson Daronco nessa partida. E no segundo tempo, aos 30 segundos, outro pênalti também bem marcado pelo árbitro, que estava bem posicionado. O Vidal, numa jogada imprudente, sem querer não é como falaram num vídeo durante a semana, aí o Pascoal estava comentando, sem querer também é falta. Ele acerta o tornozelo do adversário com o bico da chuteira, o Daronco em cima da jogada apontou para a marca da cal corretamente, pênalti bem marcado. Ou seja, todos os dois pênaltis bem marcados, boa atuação do gaúcho Daronco nessa goleada do Flamengo. Ô, Simão, também é importante a gente falar, porque quantas vezes a gente fala, era muito início de jogo, então evita dar o cartão vermelho, porque pode estragar a partida. Era muito início de jogo, às vezes entra e vai deixando passar porque é 3 minutos de partida. Isso não aconteceu e é importante que se diga, hein, Simão? É verdade. Foi bem o árbitro. Exatamente, ele entrou concentrado, entrou com vontade, afim, até porque provavelmente ele será o árbitro de um dos jogos das finais da Copa do Brasil, né, em que o Flamengo também está envolvido, o Flamengo e Atlético Paranaense. Ele é um dos principais árbitros do futebol brasileiro, entrou determinado, com convicção e apitou muito bem a partida. O resultado não passou pela arbitragem. Maravilha, Carlos Eugênio Simão, um beijo pra você. Muito obrigada pela tua participação aqui no Sport Center. A gente segue por aqui e eu espero que você siga o seu sábado aproveitando com muita alegria. Sem polêmicas, hein? Top. Beleza, um abraço a todos aí. Beijo, valeu. A gente tem uma tela muito importante para mostrar, falando sobre hat-tricks do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar então para vocês, para a gente analisar os artilheiros que fazem 3 gols em um jogo. Felipe. São Paulo venceu logo na primeira rodada o Atlético Paranaense 4-0, 3 gols no intervalo de 51 minutos para o Caleri. O Roger Guedes, aquele Avaí, aquele momento que ele tinha tensão com o Vitor Pereira e tudo mais, ele entra, né? Comecinho do campeonato. Entra pela esquerda e consegue fazer os 3 gols, né? É isso 5 mesmo. minutos. Entra pela esquerda, mas faz os 3 gols como centroavante. É isso aí, né? Na época ele não queria ser o 9, né? Aí ele vai... Isso foi logo na segunda rodada, 3 gols no intervalo de 46 minutos. Acho que o Pedro quis bater este recorde de menos tempo. Ele fez 3 gols em 5 minutos. 4-1 contra o Red Bull Bragantino. E acho que pelo contexto até que a gente viveu na semana, de data FIFA, de seleção, ele tá aí. Que semana boa, que né? semana. Já fez uma lá e mete mais 3 pra falar, ó, realmente é uma fase e olha que como o atacante, ele, em um instante, ele muda a fase. Porque o jogo não era bom pro Pedro. Até então, o Pedro tinha aparecido menos do que outros jogadores do Flamengo, muito pelas circunstâncias do jogo, né? Sim, porque a partir da expulsão, o que é que faz o Red Bull Bragantino? Ele se fecha todo, né? Ele fica às vezes com 6, 7 jogadores dentro da área marcando. E aí, pro Pedro, era muito difícil ele conseguir ganhar no corpo para cabecear ou para acertar uma bola. Por isso que era chute de fora da área do Everton, era do Arrascaeta, era infiltração do Everton Ribeiro, era Thiago Maia, ultrapassagem, dando toque de calcanhar para dentro pro Rodinei chegar batendo. O Pedro estava com dificuldade para encaixar aquela finalização. Era muita gente lá. E aí ele aproveita um cruzamento maravilhoso do Arrascaeta, faz o primeiro de peito, cresce em confiança. O terceiro gol é belíssimo, o terceiro gol do Pedro, né? O Ayrton Lucas por dentro faz muito bem a jogada. E o Pedro, de primeira, já vira um balaço de pé direito. Então ele consegue não só fazer 3 gols, que para ele é muito importante, para o Flamengo é muito importante, para o contexto do jogo era muito importante, mas para o contexto dele no jogo também. Ele estava sofrendo para aparecer e acho que conseguiu aparecer um pouquinho, pelo menos um pouquinho, né, resolvendo o jogo. Pois é, eu estava lembrando agora, essa semana, logo que terminou a data FIFA, a gente conversando, eu e o Gustavo Zupac. Eu acho que o Pedro vai para a seleção brasileira. Você não acha, você tem certeza. Ele vai, lógico. Tem mais o que fazer, assim, nem que o Tite não queira mais. Quero desistir. Não, amigo, você não pode mais desistir. O Tite não pode, não tem direito mais de desistir do olha Pedro. só que sábado, a comissão técnica deve ter um caderninho que eles ficam marcando como é que estão os jogadores. Tá certo. Nesse sábado, o Gabriel Jesus fez um gol. O Richarlison sofreu um pênalti que o Harry Kane marcou. O Roberto Firmino fez 2 belíssimos gols no jogo do Liverpool. E o Pedro fez 3 gols no jogo do Flamengo. E o Matheus Cunha, no jogo que eu fiz do Sevilla
Sevilha com o Atlético de Madrid, jogou um bolão no segundo tempo. Tá todo mundo querendo. Acabou com o jogo. Todo mundo quer, Pascoal. Deu passe pro gol do Morata, foi jogar depois, estava jogando aberto pela esquerda, foi jogar depois como centroavante, o Matheus Cunha acabou com o jogo, jogou demais. E amanhã tem City e United ainda, só para continuar a análise, né? Só para o Tite falar, deixa eu dar uma olhadinha aqui em City e United. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo.